Salmos, de número 136. Nós vamos ler somente o verso 23 deste salmo. Salmo número 136, verso 23. Diz assim a palavra do Pai: que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade dura para sempre. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: se lembrou o Senhor da nossa humilhação, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Sente, querido, adorando ao Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eis aqui a boa terra, lança, Senhor, a sua semente. Quantas e quantas vezes, queridos, nós achamos que estamos esquecidos pelo Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite e não foi à toa. Como eu já disse várias vezes, Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele se lembrou de você. Você vai dar a oportunidade de dar uma glória a Deus, eu vou repetir. Ele mandou te dizer que Ele se lembrou de você. E todas as vezes que Deus se lembra de algo ou de alguém, algo extraordinário acontece. A Bíblia é clara. E algumas vezes ela registra isto no texto bíblico, onde Deus traz à memória. Às vezes você está passando por muito tempo uma situação que tem te sufocado, que tem te atingido, que tem roubado a tua paz, que tem tirado a tua alegria. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele é o Deus que se lembra dos seus. Às vezes o irmão te promete alguma coisa e esquece, por causa da correria do dia a dia, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vou mais além. Deus não se esquece dos seus. Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele não nos deixa só. Por isso não há sofrimento que seja eterno. Por isso não há cativeiro que dure para sempre. E por isso que não há prova que não tenha fim. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele tem olhado para o momento que você está passando. Talvez você entrou aqui dentro achando assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Igual o Serafim contou no testemunho aqui: Pai, está aí, o Senhor está vendo como é que está a situação, né? Mas assim como o Senhor se lembrou do Serafim essa semana, Ele vai se lembrar de você. O texto que lemos diz que Ele se lembrou da nossa humilhação, porque Ele é bom, e a sua benignidade, o seu amor, Ele dura para sempre. Por mais que uma mãe que ainda mama se esqueça dos seus filhos, Deus, Ele nunca se esquecerá de nós. Ele lembra, Ele sabe, Ele conhece o que você está passando, o que você está sentindo. Tem coisas que nós passamos que ninguém conhece o nosso coração e que ninguém de fato sabe o que passa aqui dentro, sim ou não? Aparentemente parece que não. Mas tem alguém que sempre que sabe o que acontece aí dentro dessa cachola, dentro do seu peito, onde bate esse coração. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Não há dor que ele não conheça. Não há sofrimento que você passe que Ele não perceba. E quando é para abençoar o seu povo, Ele sempre se lembrará de você. Algumas vezes que Deus se lembrou. Primeira delas, vamos comigo para a palavra. Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 1.
Gênesis 8:1. Diz assim o texto: e lembrou Deus de Noé e de todo animal e de todos os reis que com eles estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Noé é um homem doido. Doido, pastor? Doido. Porque se eu chegar em você e falar para você trabalhar num projeto de 100 anos, que Deus vai fazer algo que ele nunca tinha feito antes, era perigoso de você não acreditar, mas Noé era abençoado. Com 100 anos trabalhando num projeto de Deus, 100 anos de dedicação para construir aquilo que ninguém nunca tinha feito. Alguns teólogos afirmam que até então nem chuva tinha caído sobre a terra. Mas Deus mandou Noé construir a arca. Foi 100 anos trabalhando para construir a arca. Depois, nem a porta da arca ele dava conta de fechar. Teve que o próprio Deus dar uma, literalmente, mãozinha, né? Fechou a arca. Quando eles entram na arca, tome chuva. Ó, chuva. 40 dias choveu sem parar. E depois, pastor, o que aconteceu? Acabou. Não foi assim não, querido. Durante 180 dias, está lá no texto. Se você voltar no capítulo número 7, você vai ler, fica de dever de casa. Durante 180 dias, toda a terra, até o Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo, esteve coberto pelas águas. As águas agitadas, né? As fontes do abismo aberta, dá a entender que as águas não estavam tranquilas durante essa tempestade, vamos dizer assim, de 180 dias. Mas depois de 6 meses, é isso? 180 dias, né? Depois de 6 meses dentro da arca, Deus se lembra de Noé. E basta um vento do Espírito Santo para que o mar se acalme e para que toda tempestade se cesse e a tranquilidade chegue na vida de Noé, dos animais e de todos aqueles que estavam na arca. Por quê, pastor? Porque um dia Deus se lembrou dele. Entenda que quem colocou Noé na arca foi Deus. Quem criou toda a tempestade foi Deus. Mas entenda que mesmo no meio da tempestade, Noé estava seguro. Quer dizer então que Deus ele não vai te livrar, irmã Lúcia, às vezes de passar pela tempestade, mas uma certeza eu tenho, no meio da tempestade você estará segura. No meio da tempestade, Ed, não pode haver os intempéries, não vai ser fácil. Isso é 180 dias sem sequer ver a luz do sol. Mas o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, vai se lembrar de você. O vento vai soprar e tudo vai se aquietar. Quando Deus se lembra de ti, vem um vento que acalma tudo. E nessa noite eu profetizo o vento de Deus sobre a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele se lembrou de você e que está soprando um vento. Ei, pastor, é muito tempo, já fazem dias, já fazem meses. Mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer que Deus se lembrou de você e Ele vai soprar o vento. Oh, Ele vai soprar o vento. 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 E toda a água vai se aquietar. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Quem recebe essa palavra profética, joga sua mão para cima e dê um brado de vitória ao Senhor.
Você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, sopra o seu vento. Senhor, sopra o seu vento. Senhor, eu quero desse vento na minha vida. Talvez você está passando por um período de luta, de provação, de tribulação muito grande. Mas Deus manda te dizer que, aleluia, que Ele tem vento dos céus. Oh, Ele tem vento dos céus sobre a sua casa, Ele tem vento dos céus sobre a tua vida, Ele tem vento dos céus sobre a tua parentela, Ele tem vento dos céus sobre os seus filhos, Ele tem vento dos céus. Nem o dilúvio é eterno. Ei, isso que você está passando não vai durar para sempre. Deus vai se lembrar de você, vai soprar o vento, e no final uma aliança será estabelecida, e você vai levantar as mãos e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor. Segunda vez que Deus se lembrou, ainda em Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 29. Você vai entender que algo extraordinário acontece quando Deus se lembra de alguém. Gênesis 19, 29, diz assim: e aconteceu que, destruindo as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão. Deus se lembrou de quem? Abraão. E tirou Ló do meio da destruição. Espera aí, pastor, deixa eu ver se eu entendi. Se eu entendi. Deus se lembrou de quem? Mas o livramento foi para quem? Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Que por amor a você, Ele vai dar livramento à sua casa. Por amor a você, Ele vai dar livramento a seus filhos. Por amor a você, Ele vai dar livramento ao seu cônjuge. Por amor a você, Ele vai dar livramento aos seus sobrinhos, como o caso de Abraão. Por amor a você, Ele vai alcançar pessoas perto de você. Porque quando Deus se lembra de você, as bênçãos não são só para você, elas alcançam as outras pessoas. Por amor a Abraão, Deus livrou Ló da destruição. Às vezes os filhos não entendem, né? Quantos milagres acontecem pelo amor das orações dos pais. Se entendesse esse mistério. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que quando Ele se lembra de você, você pode ficar tranquilo. Essa pessoa que você ama tanto não vai ficar desamparada, não vai ser destruída. Por amor a você, Deus vai se lembrar de você e vai alcançar a vida dela também. Ló não vai ser destruído, Ló não vai ser destruído, porque Deus se lembrou de Abraão. Deus, Ele se lembra de você. Vamos andar aqui por conta do tempo. Gênesis capítulo 40, versículo de número 23. Gênesis 40, 23. Olha só. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. A história de José talvez é uma das histórias mais icônicas, mais únicas da Bíblia Sagrada. E talvez uma das mais a se admirar. Por causa de um sonho, ele foi jogado dentro de uma prisão. Por causa de um cativeiro, de um calabouço, perdão. Por causa de um sonho, ele foi jogado dentro de um buraco, traduzindo. Por causa de um sonho, ele foi feito escravo. Quando tudo parecia que ia dar certo na vida dele, ele foi preso. E quando tudo que parecia que ia dar certo na vida dele de novo, ele ainda teve que amargar mais alguns anos na prisão. Quando José está na prisão, a gente sabe que tem o copeiro e o padeiro. Ele revela o sonho dos dois. O padeiro morre, o copeiro volta para o palácio.
Mas antes de voltar para o palácio, José fala: olha, quando estiver lá, junto com o faraó, lembra-te de mim. Fala que tem um homem inocente que está preso aqui na prisão. Sabe o que aconteceu quando o copeiro chegou no palácio? Se esqueceu, está escrito aqui, acabamos de ler. Se esqueceu de José. Existem pessoas, queridos, isso é normal do ser humano. Não se assuste com isso que eu vou dizer. E quando elas prosperarem de alguma forma, elas vão se esquecer de você. Pelo grau de amizade e de relacionamento que José tinha aqui com o copeiro, percebe-se no texto que várias vezes José ajudou o copeiro, até porque ele tinha a chave da prisão. Eles eram amigos. Amigos. Mas até os seus amigos mais íntimos, no momento de dificuldade, eles podem se esquecer de você. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que ainda que as pessoas se esqueçam de você, Ele jamais se esquecerá. Sabe qual é a nossa frustração com o homem? É porque muitas das vezes o homem vai te decepcionar. É por isso que eu falo, não olha para o pastor, não olha para o líder, porque às vezes ele vai te decepcionar. Não espere do homem 100% de acerto o tempo todo, porque é difícil lidar com algumas frustrações e decepções. E tem gente que fica bravo comigo, né, com o pastor. Ah, pastor, estou no meu aniversário, você nem lembrou. Eu falei, você me avisou? Você me ligar e falar, pastor, hoje é meu aniversário, eu te garanto que eu não vou esquecer. Não tem como é que a gente vai decorar o aniversário de todo mundo? Às vezes fica difícil do nome, né? Fosse mais no Nordeste era mais fácil, ou coisinha, né? Minas Gerais, como é que é? O trem, né? Vai arrumando os nomes. Fulano, Beltrano. É igual tem gente que a gente está na rua e fala, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, está tudo bem com tudo, como é que está? Ah, tá bem, amém. Eu fico ali uns 5 minutos falando com a pessoa, quando ela sai, você, gente, quem era? Isso não acontece com vocês, não? A gente se esquece. E é normal se esquecer de alguém, de alguma coisa. Mas deixa eu te dizer, o Deus que você serve, Val, Ele não se esquece de você. Porque tem algumas pessoas, Gabriel, que faz algumas promessas pra gente. Ah, quando eu estiver lá, agora na política então, hein? Os políticos é especialista em se esquecer, né? Ah, porque quando eu estiver lá, quando eu for promovido, quando eu for chefe, quando eu estiver ganhando melhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e um milagre acontece na vida daquela pessoa, e você fica esperando, fica esperando, fica esperando, e a pessoa se esquece. Mas Deus, Ele jamais vai se esquecer de você. O que eu sempre falo nesse texto é que preste atenção comigo, o copeiro lembra de José naquele momento. Sabe o que José seria no máximo, Givaldo? O máximo que o copeiro poderia fazer é interceder para Faraó, falar, deixa ele trabalhar comigo aqui. Ele ia ser ajudante do copeiro. Se o copeiro fosse bom, mas se não, o copeiro livrasse ele ia sair, não tinha nem o que fazer, nem para onde ir. Porque a primeira vez quando ele chegou no Egito, pelo menos ele foi escravo, foi parar na casa de Potifar. Ele ia ficar pior que o escravo, porque ele não tinha onde comer, não tinha onde dormir, não tinha nada. Passou-se um tempo, o copeiro pôde esquecer, mas Deus se lembra de José. Você perdeu a oportunidade de glorificar o Senhor. Deus se lembra de José. E Deus tira José da prisão e coloca ele como a segunda pessoa mais importante do mundo naquela época. Quando Deus se lembrar de você, querido, ninguém vai impedir. Ei, fulano se esqueceu de mim. Ei, nada pode impedir o agir de Deus, o milagre do Senhor na sua vida. Você não precisa, não é de um empurrão de homem, você precisa é do agir de Deus. Quarto, Êxodo, capítulo de número 2. Versículo de número 24. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 24.
Leia comigo. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. E atendeu, olha só, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Como é que está na versão do telão? E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. O povo estava lá 430 anos escravo. Quantos anos? Até que um dia Deus se lembra. Oh, aleluia. Passou anos, é muito tempo. Não se preocupa não, querido. Quando Deus se lembrar, Ele vai se atentar para a sua condição. E vai levantar um Moisés, um libertador na sua vida. Ah, pastor, Deus se esqueceu do povo que era mal. Não, foi o povo que se esqueceu de Deus primeiro. Porque quando o povo começa a clamar ao Senhor Jesus, volta lá no versículo 23, ó. E os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram. E o clamor subiu até a Deus. Vire para o irmão que está do seu lado e fala para assim: o segredo de lembrar a Deus é lembrar a Ele, é clamar a Ele, é suplicar a Ele. Você vai, mas pastor, Deus não é onisciente, é igual a Bíblia fala. Apresente-me as suas razões, para que juntos entremos em juízo. Deus tem prazer de ouvir a tua voz. O povo passou 430 anos como escravo. Não é porque Deus é bom ou é ruim, não. O povo passou 430 anos como escravo porque eles não clamaram a Deus antes. Sabe o que separa você do seu milagre? A sua oração, o seu clamor, a sua intercessão. Entenda, queridos, que Deus vai ouvir, Deus vai se lembrar quando você começar a clamar. E quando você clamar, a libertação vai vir em nome do Senhor Jesus. Quantos clamam por essa libertação? Levante sua mão para cima e adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Tome a posse da palavra do Pai. 1 Samuel, capítulo 1. Eu amo esse texto. Samuel, capítulo 1, versículo 19. Aleluia, aleluia. Diz assim a palavra do Pai: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram a Ramá e vieram à sua casa. A Ramá, Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Ana era amargurada porque era estéril. Ana era amargurada porque não frutificava. Ana era amargurada porque não podia ter filhos. Pastora Karina falou muito de Ana aqui ontem. O marido dela amava ela mais do que 10 filhos. Mas mesmo assim, ela entra no templo, chora, clama. Quando ela volta para casa, diz o texto que acabamos de ler: o Senhor se lembra de Ana. Eu não sei qual a amargura do seu coração, mas quando Deus se lembra de alguém,
mesmo que seja estéril, mesmo que não produza frutos, mesmo que não produza filhos, Deus vai operar um milagre, abre a madre, e essa pessoa começa a frutificar no Senhor. Ei, Deus está liberando sobre a tua vida a unção da frutificação hoje. Pastor, está difícil para mim. Minha vida, o meu coração está em amargura, como estava o coração de Ana. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele se lembra de você. E quando Ele se lembra, o milagre acontece. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu vou repetir: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Agindo Ele, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Você pode levantar sua mão e glorificar ao Senhor Jesus por isso. Deus está se lembrando de você. Deus está se lembrando do seu estado hoje. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se lembra de você. Lamentações de Jeremias, para a gente caminhar para a conclusão. Capítulo de número 3. Quando Jeremias estava triste, como Ana estava neste texto. Para poupar tempo, eu vou ler do versículo 18 ao 23 somente. Jeremias 3, 18 a seguir vai nos dizer assim, igreja: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Verso 19, segura, crente. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Olha como o profeta estava angustiado. Ele falou: Senhor, lembra-te da minha aflição, do meu choro, da angústia, do amargor, da azedão que eu estou sentindo na minha vida. Verso 20: minha alma certamente se lembra e se abate de mim. Verso 21: disso me recordarei o meu coração, por isso tenho esperança. Vou repetir o verso 21 para você entender e dar glória a Deus. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Verso 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23: novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. 24: a minha porção é o Senhor, portanto, ei, a minha alma esperará nele. Você pode levantar sua mão e dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ei, que te dá esperança nessa noite é que as misericórdias do Senhor é a causa de você não ser consumido. O que te dá esperança nessa noite é que, como Deus lembrou de Noé, como Deus lembrou de Abraão, como Deus lembrou de José, como Deus lembrou do povo escravo no Egito, como Deus lembrou de Ana, como Deus lembrou de Jeremias, Ele também se lembrará de você. Deus vai se lembrar da sua angústia, Deus vai se lembrar da sua aflição, Deus vai se lembrar do momento que você está passando. Quem recebe essa palavra profética, levanta a tua mão e adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Se coloque de pé. O Senhor te trouxe aqui para que você possa descansar o seu coração.
O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele não esqueceu de você, que você não é um acidente, que você não é obra de um acaso, que Ele tem um projeto na tua vida. E a misericórdia do Senhor Jesus é a causa de você não ser consumido. E Ele traz a sua memória hoje. Ele traz a sua memória hoje. Ele traz a sua memória hoje. No texto que lemos diz que novas são cada manhã. Você pode estar sofrendo há muito tempo, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele tem renovo. Oh, Ele tem renovo sobre a tua casa, Ele tem renovo sobre a tua vida, Ele tem renovo sobre a tua família. Você não vai perecer, Ele tem um novo amanhecer para você. Aleluia. Deus está se lembrando de você, Maria. Deus está se lembrando de você, Conceição. Deus está se lembrando de cada um de nós que estamos aqui hoje. Ele está olhando para dizer: meu povo, não temas, não se desespere. Eu sou o Senhor que lembra dos seus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, se eu não posso fazer afirmação a respeito disso, mas eu posso afirmar, Edna, como você vai sair. Ei, você vai sair daqui com a certeza no seu coração que Deus não se esquece dos seus, que Deus não desampara os seus, como Deus não desamparou a Noé, como Deus não desamparou a Abraão, como Deus não desamparou a José, como Deus não desamparou a Israel, como Deus não desamparou Ana, como Deus não desampara o teu povo, como Deus não desampara a sua igreja. Ele não vai desamparar você. Ele é socorro presente no dia da angústia. E Ele manda te dizer, como está escrito lá em Josué capítulo 1: se esforça e tem bom ânimo. Ele é contigo. 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 Quantos creem nessa palavra profética? Levanta a sua mão e adora o Senhor por alguns segundos. Adore o Senhor por alguns segundos. Ele está lembrando de você. Ele está lembrando do que você está passando. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor.